Olá, hoje dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos chegar no capítulo 8, o capítulo denominado Bem-aventurados os que têm puro coração. Uma tentativa de Jesus de nos falar a respeito da necessidade da gente ter os sentimentos puros, os sentimentos harmônicos. E Jesus, como sempre foi um educador e fala com a sua linguagem figurada, ele nos traz as passagens da pureza das crianças, ele nos traz a passagem de que se a vossa mão é motivo de escândalo, que cortai-a. Ele traz a questão da passagem da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E os Espíritos instruem através de dois trechos chamados Deixais que venham minhas criancinhas e Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Então, alguns enunciados evangélicos são estudados nesse capítulo e a gente vai pensar apenas alguns e como sempre, sugerir a vocês que estudem sozinhos o conteúdo de todo esse capítulo. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza do coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8. E no Evangelho de Marcos, ele traz a passagem de que diz: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Poderia parecer menos justas essa comparação, considerando que o espírito da criança, para nós que somos espíritas, entendemos que o espírito que habita numa criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não podia estar despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Ou seja, por que quando um espírito já antigo reencarna no corpo de uma criança, ele não já se apresenta com todas as aptidões, os vícios, os defeitos, as imperfeições que aquele espírito o tem? Mas tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ele não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado.
Então é por isso que Jesus traz no esquecimento da idade infantil a oportunidade da criança se apegar à ingenuidade e à docilidade de uma criança, e a criança aprender no amor de mãe a fortalecer os vínculos de amor necessários ao desenvolvimento das necessidades daqueles espíritos. Então, é nesse aspecto que Jesus nos ensina que é preciso ter a docilidade, a inocência, a pureza de uma criança para ganhar o reino dos céus. Então está aí esse primeiro aspecto desse capítulo, dos que têm puro coração. E mais adiante Jesus fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E aí tem alguns textos evangélicos muito importantes para a gente refletir. E ele começa dizendo o seguinte: então os escribas e os fariseus que tinham vindo a Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e honrai a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam-se assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E em vão me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca do homem que o macula, e sim o que sai da boca. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adúlteros, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz o outro, caem ambos no precipício. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E mais adiante no Evangelho de Lucas, tem essa seguinte passagem: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então e a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus ponde grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é também o que faz o interior? Essa passagem está em Lucas, no capítulo 11, versículos de 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. E da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais qual eram, visto-se lhe ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas.
verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas práticas morais. E a essas adições feitas pelos homens, a lei de Deus, é a esta adição feita pelos homens, a lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tá o resultado que dão as que em forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta as que se cometam assassinos, adultérios, expoliações, que se levantem calúnia, que se cause danos ao próximo, seja qual for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se ter as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Tá aí, queridos amigos, alguns tópicos que esse capítulo, os que têm puro coração, como já disse, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta, nos aborda. Então é importante que a gente reflita nessas reflexões que o Cristo Jesus nos ensinou, falando da necessidade da gente ter um coração puro, da gente ter uma essência dócil, de que a gente não se preocupe tanto com as aparências do exterior, mas que a gente cuide das coisas do espírito, que a gente cuide das coisas que a gente armazena no coração, que a gente cuide da simplicidade, das boas obras e dos bons pensamentos, que a gente formule essas vibrações permanentes no nosso ser, para que a gente seja dócil como as crianças, para que a gente seja capaz de perdoar, para que a gente seja capaz de não guardar mágoas. A gente aprende tanto com as crianças, a gente muitas vezes vê duas crianças que brigam, mas um minuto depois já estão sorrindo e brincando. Por que nós não somos como as crianças? Muitas vezes nós guardamos tantas mágoas durante séculos, durante as encarnações sucessivas, e demoramos-nos a perdoar, demoramos-nos a entender a necessidade do outro ainda de praticar o mal, de ter escolhido o caminho mais largo. Que sejamos como as crianças, a pureza das crianças, e que sejamos, como Jesus nos ensinou, na hora da refeição, não nos preocupemos apenas com o exterior, de falar bonito nos textos religiosos, de repetir essa ou aquela passagem do Evangelho, mas que possamos ter a simplicidade de fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós, que possamos ter a simplicidade de entender o Evangelho, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não adianta decorar autores intelectuais de nossos séculos, autores fantásticos da filosofia, do estudo contemporâneo, repetir tratados brilhantes de ciência e de filosofia e não guardarmos um coração puro, meigo, simples e humilde para repetir as máximas do Cristo. O Evangelho do Cristo é tão simples, o Evangelho do Cristo é tão puro, ele quer tão pouca coisa de cada um de nós, apenas que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. Todos os desdobramentos da lei de amor, todas as leis e os profetas se encontram aí instaladas. Todos os ordenamentos humanos que escreveram os mais belos tratados e teorias e teses a respeito do comportamento humano, sociológico, antropológico, histórico, se encontram contidos na máxima do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a pureza do nosso coração. Essa é a simplicidade das nossas almas. Que estudemos todos esses tratados, que possamos implementar conteúdo e sabedoria aos nossos espíritos, mas que não esqueçamos a simplicidade do alimento que Jesus nos fez crescer, que é o alimento do amor, puro e simples como o leite materno. Que possamos ter esta pureza nos nossos corações, nos alimentarmos de amor. Tudo mais será consequência. Que Jesus nos abençoe e que nos esforcemos
para nos conservarmos com o coração puro, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe.